quebradas, aqui no centro, em universidade, você passa e você vê as mulheres organizadas. Em escola que a gente nunca tinha pisado o pé, ou nunca não tinha nenhum dos setores que geralmente constroem o movimento feminista, você chega lá e tem uma frente feminista de meninas, né, organizadas, que estão começando a questionar algumas coisas. Então, enfim, nem tudo são flores e também nem tudo são espinhos. Essa sala é uma demonstração concreta, né, de que as mulheres, enfim, juntas, se colocando, não deixando para outra mulher, e muito menos para um homem, fazer o nosso papel, exercendo o protagonismo da nossa luta, parando para pensar a iniciativa no seu dia a dia, andando no busão, no trampo, pensando o que podia melhorar para mim aqui, né? Esse é o exercício que eu quero convidar, que eu não, né? Que nós, porque a campanha é coletiva, mas que a gente quer convidar vocês a se integrarem e a participarem. Pensar o projeto de cidade, né, que atenda a nossas demandas e que faça com que nós sejamos realmente livres. Para que a gente perca esse medo de andar na rua, esse medo de dizer o que a gente pensa, esse medo de ser quem quer que a gente queira ser. Então é isso, fica o convite para todo mundo pensar. A nossa ideia é fazer uma campanha aberta, coletiva, realidades e propostas e dúvidas e críticas de diversas regiões. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa se conhecer, fortalecer e trocar ideia. Então é isso, gente. Obrigadão mesmo por vocês terem vindo. Um salve gigante. Muito feliz. Isabel agora. Desculpa ter passado tempo. Desculpa, Mara. Bom, acho que a Isa já disse tudo, né? Eu estou aqui um pouco para enfeitar a mesa e para ser a representante das mulheres universitárias brancas com mais de 60 anos. Acho que é isso, o papel aqui é esse. E aí, eu não vou fazer uma coisa bem resumida, eu vou tentar ficar nos meus 15 minutos. A proposta que me foi feita, né, para vir aqui era um pouco assim: bom, já que vocês é bem mais velho do que as pessoas que vão estar no público, que tal você contar um pouco de como era no passado remoto, né? Para vocês deve ser mais ou menos no século XVIII. Né? E aí eu achei interessante, eu agradeço o convite, porque daí eu fui até atrás de uns materiais, umas coisas, para não ficar só no negócio pessoal, que eu acho meio chato, né? E aí eu fui ler um artigo interessante sobre os anos 50, né? Como é que era a vida das mulheres no Brasil nos anos 50, que foi quando eu nasci, né? E fui criança, né? E tudo isso me trouxe, tornou presente a maneira como eu fui educada, né? Que era uma coisa que já estava lá, de fato, no passado remoto. Então, as mulheres eram destino natural ser mãe, esposa e dona de casa. Não tinha alternativa. As moças eram divididas em moças de família e moças levianas. As moças de família tinham que se dar o respeito, elas não podiam naturalmente ter relações sexuais antes do casamento, isso nem sequer pensar, mas elas não podiam nem sequer sair, ficar sozinhas com algum rapaz, não precisavam nem ser namorados, precisava ter sempre alguém do lado vigiando e tal, porque senão não sabia nunca o que podia acontecer. Havia uma ignorância sexual total e completa, e era para que isso continuasse sendo assim, não é que era algo que poderia ser, não, era uma coisa objetiva, desejada. As moças tinham que ficar na ignorância sexual, não se falava abertamente de sexo, isso era uma coisa que, enfim, era um assunto proibido, era um assunto tabu, né? E havia uma grande diferença entre homens e mulheres. Os homens iniciavam a vida sexual com as prostitutas, era uma coisa aceita, tranquila. Os homens casados podiam ter casos, isso não era um problema. Mulheres casadas não podiam, e se tiver, enfim, era uma vergonha e tal. A separação, uma vez tendo casado, que esse era o grande objetivo de uma mulher na vida, era casar, né? Virgem, evidentemente, e se separasse também era uma vergonha, uma mulher separada e tal. Enfim, então, era uma coisa, e bom, as mulheres deveriam ter alguma educação, evidentemente, porque também não podiam ser umas toscas, né, naturalmente, porque daí, coitados dos maridos, que tinham vergonha delas. Então, teriam que ter uma educação, mas não muita, porque mulher inteligente ou mulher culta era uma coisa meio, considerada meio masculinizada. Então,
Vejam bem, isso daí está parecendo um pouco uma caricatura, não tudo bem, digamos, é muito rápido o que eu estou falando, mas é para vocês verem, como disse a Isa no final, nem tudo são espinhos, de fato, a situação mudou uma barbaridade desde quando eu era criança. Digamos, eu não fui uma mulher assim, típica dessas que são, pelo fato de ser mulher de classe média, ter tido acesso à universidade e tal, eu não sentia a opressão, né, essa opressão que as mulheres, dependendo da classe social que as mulheres sentem, porque o trabalho, enfim, era um trabalho intelectual. Eu tive uma profissão, eu lutei para ter uma profissão, não queria casar, não fui educada para casar, por sorte, meu pai e minha mãe eram diferentes, e achavam que tinha que ter acesso à educação e tal. Enfim, então, o patamar já é outro, né? E nunca me senti inferiorizada pelos homens, muito pelo contrário, aliás, né? Agora, o que eu acho essa coisa da independência econômica, que é o pré-requisito, né? Que isso sempre foi posto na cabeça. É preciso ter independência econômica. Uma mulher sem independência econômica, ela acaba se tornando uma coisa que eu sempre tive um grande desprezo também. Bom, depois a gente debate e vocês podem me crucificar. Mas pelas mulheres que casavam para não ter que trabalhar. Isso para mim era uma coisa assim, era como uma espécie de uma escravidão desejada, né, para ter uma vida mais fácil, que na verdade não é uma vida mais fácil, é uma submissão, né, e é uma coisa, enfim, sempre achei horrível. Mas então, indo para daí, os anos 60, que são quando eu fiquei adulta, né, qual que foi a grande conquista desses anos, a coisa que libertou as mulheres, eu fui herdeira disso? A pílula anticoncepcional. Foi isso. Essa foi a grande guinada que teve naquela época. Foi a pílula anticoncepcional. Hoje é uma coisa dada, as pessoas nem pensam mais nisso, mas fazia uma diferença enorme você poder ter relações sexuais sem o medo de ficar grávida, né? Então, isso do ponto de vista, digamos, da moral sexual e do ponto de vista, digamos, enfim, uma mulher independente é uma mulher com uma profissão, né? Bom, aí eu comecei a me interessar pelo assunto das mulheres quando eu comecei a estudar a Rosa Luxemburgo. E eu queria terminar e fazer um resuminho disso aqui para vocês. A Rosa Luxemburgo, porque ela me chamou a atenção, afinal das contas, era uma política de esquerda, uma mulher que fazia política de esquerda. A Rosa Luxemburgo, para quem não conhece, foi uma socialista do final do século XIX, ela nasceu em 1871, foi assassinada em 1919 na Alemanha. Ela era polonesa, judia polonesa, e teve praticamente toda a sua vida política, foi vivida na Alemanha, embora ela também tivesse uma militância política na Polônia e na Rússia, porque a Polônia e a Rússia faziam parte, enfim, a Polônia fazia parte do Império Russo. A Rosa Luxemburgo foi socialista desde criancinha. Enfim, a Polônia vivia massacrada, né, pelo Império Russo, então, digamos que as pessoas que queriam a independência política e tal, elas logo de crianças, né, adolescentes, se interessavam pela política, foi o caso dela. E a Rosa Luxemburgo, então, eu gostaria de falar disso pelo seguinte, porque, afinal das contas, eu comecei a estudar as ideias políticas da Rosa Luxemburgo, né, toda uma crítica do capitalismo, etc. Mas eu fiquei pensando, bom, mas ela não é qualquer político, ela não é um homem, ela é uma mulher, isso faz uma diferença. E faz uma diferença na maneira como ela escreve, faz uma diferença na maneira como ela pensa, e as feministas alemãs, e eu quero, enfim, eu estou aqui prestando atenção no meu horário, porque eu sou professora, eu sou muito restrita para essas coisas, então eu estou aqui de olho no tempo, eu tenho mais, acho que uns 8 minutos. A Rosa Luxemburgo, as feministas alemãs, então, a Rosa Luxemburgo é feminista ou não é feminista? Essa é uma pergunta que é sempre feita, né? Ela é feminista ou não é feminista? Ela não é feminista no estrito senso da palavra, pelo seguinte, quando o Partido Social Democrata
jovem quando ela chegou lá na Alemanha e tal, ela tinha 27 anos, e as lideranças do partido eram alguns homens importantes, né, teóricos, né, com amigos do Marx, do Engels e tal, e homens velhos. E ela não se submetia de jeito nenhum ao que eles queriam que ela fosse. Eles queriam que ela se dedicasse aos assuntos femininos dentro do partido. E ela falou, não é o que eu quero. Eu quero lutar em pé de igualdade com os homens do partido. Eu quero ser uma teórica como eles. Né? E foi o que ela exatamente fez. A amiga dela, a Clara Zetkin, essa sim, ela estava lá dedicada aos assuntos femininos, uma feminista famosa, enfim, célebre e tal. A Rosa tinha, inclusive, um certo desprezo por aquilo que ela considerava assuntos de mulher. Ela tinha um lado um pouco machista, a gente há de convir, né? E as feministas alemãs, então, estudando a obra da Rosa nos anos 70, ou seja, já um tempo bem depois, começaram a pensar, mas será que ela nos ajuda a pensar? Será que ela contribui para as nossas questões, né, do movimento feminista? Porque, afinal das contas, ela era uma mulher meio masculinizada, essa que queria ser igual aos homens, né, pelo menos do ponto de vista intelectual. E foi melhor do que eles. Bom, e aí certamente, né, não tem nem comparação. Mas aí, as feministas, então, voltando, as feministas alemãs, elas acharam que tinha uma ideia da Rosa que era fundamental. Uma ideia que é central na obra política da Rosa é a seguinte, é de que as massas trabalhadoras, para se libertar,